Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos meus alunos de forma específica de Teoria Geral do Estado, que em virtude das aulas suspensas como forma preventiva da transmissão do coronavírus, nós não estamos tendo aulas presenciais, mas nós estamos utilizando os mecanismos virtuais para que a gente possa continuar com a nossa programação, com o nosso cronograma de conteúdo. Turma, vem comigo. Tá? Nós paramos na aula, então, onde nós iniciaremos direitos políticos. Eu estou acompanhando aqui, tá? Ó, pelo meu computador. São os mesmos slides que vocês já têm como material que já nós repassamos e estamos vendo em sala de aula, tá? Para que vocês possam lembrar, é a aula 3, onde nós estávamos em organização do Estado e nós paramos no ponto que nós vimos formas de Estado, formas de governo, sistemas de governo como sistemas ou regimes políticos. E aí a gente começaria direitos políticos, artigo 14 da Constituição Federal, né, após a nossa avaliação. Então foram suspensas, a gente vai vir aqui, nós vamos programar e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de forma virtual. Então quaisquer questões que vocês tenham, vocês vão ao Instagram, prof. Daniela Matar, pode me falar lá através do direct, né? Bem como também pelo canal do Facebook, tá? Ou meu e-mail, né? dcsmatar@terra.com.br. A você, meu aluno virtual, que já me acompanha aí há tanto tempo na disciplina de Direito Civil, uma novidade também agora com a Teoria Geral do Estado, mas nós não temos aulas 1, 2, 3 ou aulas pré-requisitórias, requisitos em relação à TGE, tá? Essa é uma aula então de forma especial, um módulo especial em virtude da suspensão das aulas aqui na minha cidade, no meu estado, Minas Gerais, como forma preventiva, então, portanto, da transmissão do Covid-19, tá? Turma, peguem os slides que vocês têm em mãos, vão seguindo por eles. Artigo 14 da Constituição, faça a leitura depois do artigo 14 da Constituição Federal, no qual nós estamos estudando os direitos políticos. Então, lembrando que quando a gente fala de direitos políticos, vocês já têm que lembrar que tem que acender uma luzinha, uma lanterninha aí na cabeça dos senhores, que nós estamos falando de governo. Porque quando a gente parte de um pressuposto, o que é Estado mesmo? Estado é uma reunião de pessoas em uma sociedade. Qualquer sociedade? Não. Uma sociedade organizada de forma jurídica e política diante de uma soberania sobre um território em um governo. Então, quando eu falo em soberania, eu estou falando no poder de organização de forma jurídica interna e externa em relação de forma interna aos demais entes federados, lembram disso? Estados, municípios, bem como o Distrito Federal. Tá? Lembrando então que a União ela é soberana e os demais entes federados não são soberanos, mas possuem o quê? Autonomia, tá? E essa questão de organizar-se de forma jurídica externamente em relação aos países estrangeiros. Lembrando que estados, União, municípios e Distrito Federal são pessoas jurídicas de direito público interno e os países estrangeiros, pessoas jurídicas de direito público externo, consoante o artigo 41 e 44 do Código Civil. Agora, nesse momento, então, nós estamos falando sobre os direitos políticos, artigo 14 da Constituição Federal. Então, quando eu falo em direitos políticos, eu estou lembrando, então, de governo. Então, direitos políticos nada mais tá? Que são a possibilidade, então, de a pessoa votar e ser votada. Lembrando que quem pode votar no nosso Estado democrático de direito é o cidadão. Quem é o cidadão são os nacionais. E aí, lembrando que nós já estudamos a questão da nacionalidade. A nacionalidade de forma originária e a nacionalidade de forma o quê? Adquirida. Nós já estudamos isso, tá? Então, qualquer situação, reveja essa parte. Então, nós sabemos que os elementos também do Estado correspondem a povo, território e governo. E esse povo aqui, ele se diferencia de quê? População. Porque população não é tão somente os nacionais, mas sim quaisquer outras pessoas que estejam em nosso território. E o povo são simplesmente os nacionais, o cidadão, aquele que pode votar e ser votado, tá bem? Então, os direitos políticos, eles se encontram a partir do artigo 14 da nossa Constituição Federal, avançando aqui os nossos slides. Existem algumas nomenclaturas que vocês precisam estar atinentes: eleição, sufrágio, voto e escrutínio,
tá? Eleição, então o que seria eleição? Eleição seria o processo realizado na escolha, né? Então, quando nós estamos escolhendo alguém, aquele processo que inicia-se desde quando o candidato ele se candidata, que ele se filia através, então, até ao final com a apuração dos votos. Então, a eleição seria todo o procedimento, aquela caminhada do início ao fim. Nós temos o sufrágio, veja pelo slide de vocês o que é o sufrágio. Seria o direito subjetivo de escolher ou aprovar. Então, turma, direito subjetivo. Direito subjetivo é a faculdade de fazer ou não fazer alguma coisa de acordo com a lei. Então, sufrágio é o meu direito subjetivo de escolher. É o direito subjetivo que eu tenho de escolher entre o candidato A, entre o candidato B, entre o candidato C, entre o partido A, entre o partido B. Então, esse direito subjetivo que nós temos de escolher é chamado de quê? Sufrágio. Tá? Bom, eu tenho voto. O voto é o aspecto material, né? Que isso era muito comprovado quando a gente tinha cédula. Então, é o papelzinho. Então, esse é o meu voto, é o aspecto material, é a coisa material, aquilo que eu pego, que tem matéria. Hoje é feito pela urna, mas o voto é a concretização da nossa escolha, do nosso sufrágio. Tudo bem, turma? E eu tenho o escrutínio. O escrutínio nada mais é do que a coleta e apuração dos votos. Então, isso é muito comum, né? Ao término, então, das eleições, é passado, então, nas mídias. Então, vamos fazer a apuração dos votos. Então, essa coleta e apuração dos votos, ela é chamada de escrutínio. Então, são terminologias jurídicas muito importantes que nós conversamos e que nós falamos nesse reino dos direitos políticos, tá? Bom, aí então nos slides tem umas diferenças para vocês entre voto, sufrágio e escrutínio, vocês façam a leitura. E aí a gente então vai para o voto, né? O voto que é o aspecto material da eleição. O voto ele pode ser universal, então ele é extensivo a todos, todos podem votar. Dani, isso é de acordo com a Constituição Federal de 88, sim. Por quê? Porque até então, tá, em vários momentos históricos da nossa legislação, o voto ele não era universal, mas ele era restrito a determinados eleitores. Por exemplo, então, há algum tempo da nossa história, as mulheres que eram consideradas relativamente incapazes, as mulheres eram proibido o voto. Então, percebam que o voto hoje é universal, mas em algum momento da nossa vida, pela classificação, ele já foi restrito a determinados eleitores. Nós temos o voto censitário, limitado a eleitores possuídos de certo capital. Já tivemos isso, sim, na época do feudalismo, senhores feudais que votavam em relação ao poder que eles tinham, né? Poder financeiro, poder de capital, de certo capital. E a prole não votava. Nós temos o voto capacitário, limitado a eleitores com certos requisitos pessoais, como o grau de instrução. Então, por exemplo, quando a mulher também não votava, além de ser um voto restrito, que a mulher não poderia votar, os homens votariam, capazes, maiores, mas também era capacitário, porque a mulher não era capaz para o exercício dos atos ou direitos civis, por exemplo, o direito a voto, porque ela era considerada uma relativamente incapaz, tá? Igualitário, cada um tem um voto, um homem, um voto. Então, para cada cabeça, um voto. Então, o voto igualitário, ele está de acordo com a Constituição Federal. Para cada pessoa, um voto, diferentemente do voto desigual. O voto desigual, olha só, era a possibilidade de votar mais de uma vez, representando o número de família. Então, veja, a mulher não votava, as crianças não votavam, mas o pai, chefe da família, patrimonialista, patriarcalista, ele votava para ele e mais para os membros da casa. Então, se a casa tinha ele, esposa e 3 filhos, ele tinha direito a 5 votos. Então, pelas classificações doutrinárias, o voto pode ser universal, restrito, censitário, capacitário, igualitário, desigual. Contudo, pela nossa Constituição Federal, adota-se o voto universal e o voto igualitário. Além disso, turma, artigo 14, fazendo de leitura, as eleições e consultas populares realizam-se por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com igual valor a todos. Então, veja, voto universal, voto igualitário, né? Acontece pelas eleições, que é o processo, realiza pelo sufrágio universal, que é a possibilidade de escolha do partido e, bem como também, do candidato, se realiza pelo voto, que o voto é o aspecto material, e nós temos o escrutínio, que é a apuração, coleta e apuração dos votos. Então, tudo isso que nós acabamos de comentar encontra-se no caput
do artigo 14 do Código Civil. Seguindo aí, eu trouxe para vocês um cronograma sobre o voto, né? Então veja, o voto ele é direto, o voto ele é exercido diretamente pela pessoa, pelos eleitores. Não pode haver representação, não pode haver intermediário, não pode uma pessoa estar acamada e passar uma procuração para um terceiro porque o terceiro vote em nome dela. O voto é pessoal, ele é direto, tá? Ele é secreto. Então percebam, quando eu chego na urna, ninguém sabe realmente em quem eu estou votando, porque ninguém pode me acompanhar perante a urna, porque o voto ele é secreto. Então vocês têm que pensar numa possibilidade. O que pode acontecer? Vamos supor que uma pessoa que sofre um acidente automobilístico e ela se encontra com uma deficiência física em que ela perdeu todos os braços e ela tem o direito de votar. O direito, veja, o direito ao voto é do cidadão. Ele tem o sufrágio universal, a possibilidade de escolha. E então, diante disso, com pouco tempo entre o acidente automobilístico, há as eleições e a pessoa quer exercer o seu direito de votar, de ser cidadão, tá? Mas até então, como ela teve a mutilação dos braços, ela não consegue mover e ela não desenvolveu nenhum tipo de habilidade, tá? Para que ela possa, então, teclar na urna. E aí, Dani, como que faz? Tanto a nossa lei eleitoral como a Constituição Federal, ela não nos traz uma resposta clara e eficiente em relação a isso. Porque, veja, se ela leva uma pessoa para votar com ela, mesmo que seja um amigo íntimo, seja a mãe, seja o pai, o voto é secreto. A pessoa teria que estar apertando, teclando para ela, para fazer o voto. Então, veja, Dani, mas pode ir um mesário. Mas, independentemente da pessoa que vá e que acompanhe, o voto ele deixa de ser o quê? Secreto, que geraria uma invalidade, uma nulidade daquele voto, uma anulação daquele voto. Ele não poderia ser computado. Então, percebam isso, isso é interessante para um mecanismo, um caminho de pesquisa. O voto ele possui um valor único, é igual eu falei, o voto é igualitário. Para cada cabeça, um voto apenas. O voto ele é obrigatório, como regra geral. Todas as pessoas maiores e capazes, como regra geral, têm que votar. É obrigatório, é coercitivo. Quais são as exceções, tá? A quem é facultativo votar? É facultativo votar os relativamente incapazes, entre os 16 e 18 anos, tá? É facultativo também votar os maiores de 70 anos e é facultativo também votar os analfabetos, tá? Então prestem atenção em relação aos analfabetos. Eles são facultativos a votar, mas os analfabetos não podem ser votados, eles não podem se eleger, tá? Então presta atenção nisso. Os conscritos, quem são os conscritos? Conscritos são os militares da Força Armada. A eles também, no exercício da função deles, é facultativo o voto. Periódico, o voto é exercido de tempos em tempos, né? Então, eles são exercidos a cada 4 anos, lembrando que os senadores, eles entram em um ano, nas outras eleições eles não adentram porque o mandato dos senadores são de 8 anos. E como eu falei a palavra mandato, vocês não esquecem da diferença de mandato, que é o tempo de cumprimento das funções legislativas e executivas daquele que foi eleito, né? Bem como mandato, que pode ser também no sentido de procuração, diferenciando de mandado, que mandado é a ordem do juiz, mando, comando, tá? E universal, o voto então é para todos, para todas as pessoas, tá? Então o voto direto, secreto, valor único, obrigatório, periódico e universal. Bom, além disso então, turma, partindo do artigo 14, parágrafo 3º, nós temos as condições de elegibilidade. Quem pode se eleger, tá? Então, aquele que tem nacionalidade brasileira, em pleno exercício dos direitos políticos, que tem ou que está de acordo com o alistamento eleitoral, domicílio na sua circunscrição de onde vai se eleger e filiação partidária. Então, essas são as condições que estão no artigo 14, parágrafo 3º, para que uma pessoa possa se eleger a um determinado cargo, seja no legislativo ou executivo. Para ser eleito, é preciso, ainda no artigo 14, parágrafo 3º, Dani, eu preciso de idade mínima ou idade máxima?
idade máxima não, mas eu preciso de uma idade mínima para que o candidato possa se eleger. Então vamos trabalhar, turma, com uma questão de mínimo e máximo. A idade mínima acontece aos 18 anos para vereador, tá? E a idade máxima, 35 anos para presidente, vice-presidente e senadores. Sempre o vice acompanha o principal, tá? 35 anos eu desço, 30 anos. E é para governador, vice-governador. Então, bom, 18 anos vereador, 35 anos, que nessa minha escala é a idade máxima, mas é o mínimo para um presidente da república, vice-presidente e senadores, tá? 30 anos para governador e vice-governador. Bom, e eu tenho uma outra idade, que seria 21 anos. E quem está nessa faixa de 21 anos? Todas as outras pessoas que sobraram, tá? Então eu tenho deputados estaduais, deputados federais, bem como também o quê? Prefeitos. Artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, importante, tá aí no slide. Não há limite máximo de idade para se candidatar, tá? E são inelegíveis. Quem não pode se eleger? Os inalistáveis, tá? Que são os estrangeiros, bem como os conscritos e os analfabetos. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos considerados da Força Armada, que está no exercício de suas funções, não podem se eleger. Para eles elegerem, eles têm que se afastar do seu cargo, tá? Bem como os analfabetos que também não podem, bem como também os estrangeiros. Essas são as pessoas, de acordo com o artigo 14, parágrafo 2º e parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, que não podem se eleger a um cargo, seja ele executivo ou bem como legislativo. Bom, turma, aí eu passo, relembrando que seria o sufrágio universal, e aí a gente vai para o artigo 17 da Constituição Federal, quando nós estamos falando de partidos políticos. Então, quando eu falo em partido político, eu tenho que pensar que vige no nosso ordenamento jurídico pátrio o princípio do pluralismo político. O pluralismo político, então, ele veda um único partido político. Então, veja, artigo 1º, inciso 5 da Constituição Federal. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. Isso quer dizer que é vedada a existência de apenas um único partido político. Tá? Então, a junção do artigo 17 da Constituição Federal com o artigo 1º, inciso de número 5º da Constituição Federal, inciso de número 5, perdão, da Constituição Federal. Então, o pluralismo político é a possibilidade que a gente tem de escolher, opções que nós temos para que a gente possa ter mais de uma possibilidade de escolha. É a liberdade de escolha, tá? Bom, em relação a isso, é viável falar que o partido político também, né, ele tem que ser livre, tem que trazer com exatidão as informações, especialmente aquelas que respeitam também a expressão, a comunicação, a imprensa, rádio, televisão. Bom, que a escolha nossa também em relação ao partido precisa ser consciente, pois a democracia, além de moral, é educacional. Então, nós estamos em ano eleitoral, ano de eleições municipais, então é necessário que a gente veja as propostas dos partidos políticos, que a gente conheça, o que esse partido político ele realmente nos representa, quais são os candidatos que eles estão trazendo. Essa escolha nossa precisa de ser respeitosa, precisa de ser consciente, tá? Bom, em relação aos partidos políticos, eles podem ser em relação à organização interna e organização externa. Quanto à organização externa, eles serão de quadros e de massa. O que são partidos políticos em relação à organização interna, em relação a quadros? Eles escolhem os candidatos através de pessoas notáveis. Quanto mais as pessoas são notáveis, são públicas, faça essa escolha. E nós temos a organização interna em massa. Aí não me importa qual é a notabilidade daquela pessoa, mas me importa o número, a quantidade de pessoas que vão se eleger naquele partido. Então, como regra geral, em relação à organização interna, os nossos partidos políticos são partidos de massas, tá? Procura o maior número de pessoas. Em relação à organização externa, existe o partido único. Só há um partido no estado. Não é o nosso caso, porque nós já vimos que o nosso vídeo é um sistema pluralista. Existe o sistema bipartidário, por exemplo, é o que acontece
nos Estados Unidos, o poder se concentra no governo. E nós temos o sistema pluripartidário, muitos partidos. É o que ocorre na maioria dos países, inclusive no Brasil, tá? Então, quanto ao âmbito da atuação, os partidos são, agora nós estamos em outra classificação, quanto ao âmbito da atuação, de forma de atuar, esses partidos são universais, nacionais, regionais ou locais. Então, eles atuam, tá? O nosso partido político, ele atua de forma universal, ou seja, ele rompe as barreiras do território do nosso Estado Democrático de Direito e sobrepõe-se e também em relação aos países estrangeiros. Ele atua de forma nacional no nosso Estado Democrático de Direito, ou ele atua simplesmente no Estado como ente federado, tá? Portanto, regional, ou simplesmente de forma local no âmbito do município. Não, Dani, é claro que você vai falar que os nossos partidos políticos, eles possuem caráter o quê? Nacional. Eles atuam no nossa união, no nosso ente federado soberano, tá? Então, nossos partidos políticos, façam a leitura, atenção do slide, terão caráter nacional, são proibidos de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros de subordinação. Então, a gente sabe que eles recebem recursos, mas eles não podem receber recursos de países estrangeiros. Eles devem prestar conta à Justiça Eleitoral e eles têm funcionamento de acordo com a lei. Claro, lembrando que os nossos partidos políticos, tá? Eles primeiro, como eles são pessoas jurídicas de direito privado, então uma diquinha para vocês de pessoas jurídicas de direito privado lá no direito civil, pé no sofá. Então, olha, a expressão pé no sofá, esquece o nó, tá? Pé, P de partido político, E de Eireli, S de sociedades, O de organizações religiosas, F de fundações e A de associações. Pé no sofá. Essas são as pessoas jurídicas de direito privado que vocês vão estudar depois em direito civil. Então, partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. E todas as pessoas jurídicas de direito privado, elas precisam ser inscritas nos seus órgãos competentes. Então, primeiro elas precisam ser inscritas, tá, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e após elas serão inscritas também no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o artigo 17, parágrafo 2º, tá bem? Bom, então, portanto, se esse partido jurídico, ele tem a sua inscrição do seu estatuto no órgão competente, ele possui personalidade jurídica, ele existe para o mundo jurídico. E então, eles têm recurso de fundo partidário, eles têm acesso gratuito à rádio, à TV na forma da lei, tá? E eles possuem também autonomia de fazer a sua estrutura interna, a sua organização, o seu funcionamento, adotar os melhores critérios e escolhas para os seus regimes, coligações eleitorais, tá, turma? Bom, e aí, para finalizar, algo muito importante que eu preciso te conversar com os senhores e senhoras é a respeito dos sistemas eleitorais. Em relação aos sistemas eleitorais, nós temos duas formas, representação majoritária e a representação proporcional. Ou seja, quando nós elegemos um candidato, nós elegemos de que forma, tá? Então, a representação majoritária é aquela em que será eleito aquele que tiver mais votos no primeiro turno. Então, se ele tem 50% de votos, mais um, né, que é a maioria, nós nem teremos segundo turno de eleições. Então, ele representa o grupo majoritário, não importa quantos partidos eu tenho. Então, se aqueles candidatos A e B, eles vão para um primeiro turno e o candidato B, ele consegue 50% mais um dos votos, ele ganhou já as eleições, nós não temos um segundo turno. Então, essa é a representação majoritária que acontece para presidente, para governador, bem como prefeito e senadores. Então, essa representação majoritária, ela acontece dentro do Poder Executivo, a nível municipal, prefeito, a nível estadual, governador de estado e a nível federal, presidente da república, mas entra aí também os senadores que vêm do poder legislativo. Em relação ao poder legislativo, nós temos a representação proporcional. A representação proporcional já é diferente, ela tem que ser vista sob 2 ângulos. Primeiro, nós temos que saber quais são os partidos que dentro daquela legenda ganharam. E dentro daqueles partidos que foram os vitoriosos, quais foram os candidatos dentro daquele partido que mais tiveram votos. Por isso que nessa representação proporcional é muito comum a gente perceber, nossa, o candidato B,
ele teve muito mais voto que o candidato C. E o candidato C entrou e o candidato B não entrou. Por que disso, Dani? Porque quando nós estamos diante, então, dos vereadores, deputados estaduais, bem como deputados federais, tá? Todos eles, então, do legislativo, o sistema eleitoral não se faz pela representação majoritária, mas se faz através da representação, então, proporcional. Então, aqui, ó, os votos computados são do partido ou da coligação e, em uma segunda etapa, os do candidato. Para conhecer os vencedores, deve-se antes saber quais foram os partidos políticos vitoriosos, para depois, dentro de cada agremiação partidária que conseguiu um número mínimo de votos, observar quais são os mais votados. Encontra-se, então, os eleitos. Então, é dessa forma. Eu não vou me estender aqui, porque a gente depois vai começar a estudar poder legislativo e executivo separado, na tripartição de poderes, e a gente vai falar muito sobre isso, tá? Então, isso aqui eu estou simplesmente fechando para que a gente possa fechar partidos políticos, tá? E em relação a isso, é muito importante, já que a gente está falando de eleição, voto, sufrágio, escrutínio, a gente falar dos votos brancos e votos nulo, porque a gente ouve muito, né? Você vai votar? Vou, mas não pode votar em branco, não pode votar nulo, porque o voto em branco, a pessoa que está ganhando, ela recebe o voto. Galera, não existe isso mais. De acordo com a Constituição Federal, é eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Então, os votos que são computados são os votos válidos, tá? O que acontecia antes da Constituição Federal? Os votos brancos iriam para aquela pessoa que realmente estivesse ganhando, tá? E o voto nulo é como se ele fosse um repúdio. Como assim? Deixa eu explicar de uma forma muito leve e tranquila para os senhores e senhoras. É como se eu tivesse o candidato A e B, tá? E eu diria assim, bom, o candidato A e B me representa. Para mim, tanto faz como tanto fez. Qualquer um que for eleito, para mim tá bom. Então, por exemplo, vamos supor que no primeiro turno, então, eu tivesse 3 candidatos, A, B, C, tá bem? Eu votei no candidato C, no primeiro turno, mas ele não ganhou, ele saiu. Aí foi o candidato A e B para o segundo turno. Aí eu, independentemente de quem ganhar, quem que eu queria que ganhasse já não ganhou. Então, A e B, para mim tanto faz. Meu voto seria o quê? Branco, porque aí seria computado para aquele que estivesse o quê? Sendo vitorioso, ganhando as eleições. O voto nulo, eu ia anular o meu voto. Eu ia dizer o seguinte, não, eu queria que o candidato C ganhasse, mas como ele não ganhou e nem foi para o segundo turno, meu voto vai ser nulo, é um repúdio, porque nenhum daqueles candidatos, seja o A e o B, me representa. Conseguiram entender? Então, esse seria o sistema de voto branco e voto nulo, mas antes da Constituição Federal. Com a Constituição Federal, o que é computado são os votos válidos. Então, percebam, se eu voto em branco ou se eu voto em nulo, ele não vai ser computado, porque eu vou ter só os votos válidos como computados. Para que servem, então, os votos branco e nulo? Para que tem ele lá, então, na urna? Estatística, porque para a gente verificar de forma estatística que os votos brancos e os votos nulos, tá? O voto nulo, então, representa o repúdio do repúdio do cidadão em não aceitação daqueles candidatos, eles não me representam. E os votos em branco significa, para mim, tanto faz como tanto fez. Então, de forma estatística, é que até hoje aparece, então, portanto, nas pesquisas, as questões de voto branco, voto nulo, bem como também os votos válidos, tá bem, turma?